Sejam todos muito bem-vindos. Eu ia falar aula de história, mas a gente tem que lembrar que aqui, agora, nesse novo formato do ensino médio, a gente trabalha por área de conhecimento. Então, a gente vai falar de história, mas também vai falar de antropologia, vai falar de sociologia, vai falar de geografia, vai falar de uma série de disciplinas que não são mais colocadas dentro apenas de uma caixinha. A gente abriu o leque. Tanto é verdade que para trabalhar aqui comigo e fazer um cosplay de aluno, se divertir, aprender, trocar ideias e compartilhar saberes, eu trago para vocês o professor Anderson de Projeto de Vida. Tudo bem, Anderson? Tudo bom, professor Guerreiro? E aí, gente, será um imenso prazer estar aqui com vocês e assumir essa função aqui de sempre aprendente. Muito bem. E olha, gente, a gente vai trabalhar hoje com um tema extremamente sensível. Muito se fala em pedagogia da questão atitudinal. É quando a gente tem na educação a possibilidade de transformação. E eu, como professor, acredito nela. Bota no LED, o tema da aula de hoje é o apartheid sul-africano. O objetivo, apresentar uma exposição analítica de como se configurou um regime de segregação racial e debater tal questão na África do Sul. Antes de ir por conteúdo, volta aqui para mim. Gente, quando eu falei do grau de sensibilidade que esse tema trabalha, é por uma questão que parece óbvia, mas não é. Quando você discrimina alguém por aquilo que a pessoa é algo que tem que ser relacionado não só no campo da formação, mas inclusive no enquadramento legal e institucional, porque você não é uma escolha sua. Portanto, ao entender, ao analisar a segregação racial, ela perpassa aí pela composição de uma nova expressão civilizatória. Aquela, por exemplo, que quando a gente olha para os Estados Unidos e lembra de Martin Luther King, nos leva a crer que um dia a gente possa julgar as pessoas pelo caráter e não pela cor da pele, pela questão da sexualidade e outros perfis que perfazem alguém em sua essência. Mas vamos lá para o conteúdo aqui. Segregação racial, o que é? Anderson, lê para nós aqui. Bora lá. Exclusão do pleno direito ao exercício da cidadania e ao acesso a ambientes para determinada etnia, mantida afastada por concentrada em ambientes, continua aqui para nós, voltados exclusivamente para tal etnia. Muito bem. Quando a gente fala etnia, parece algo muito simples, mas a gente tem que lembrar. Etnia, muitas vezes a gente fala raça, muitas vezes a gente fala de uma aparência que expõe a herança genética e cultural de uma pessoa. Volta aqui para mim, não. Gente, toda vez que a gente falar de etnia, é melhor a gente entender isso como a origem, não só do ponto de vista genético, mas cultural também. E por que a gente não deve falar raça? Para isso, a gente vai para o Momento Cabeção. Vamos lá, então? Momento Cabeção. Muito bem, Anderson. Você sabe por que do ponto de vista técnico-científico, a gente não pode mais falar raça? Bom, eu vou fazer papel de aluno aqui, então... Cosplay de aluno. Vamos aprender junto. Professor, será que só existe raça humana? É só uma raça? Isso, mandou super bem! Ei, e quando nota que 10? A gente teve a certeza científica que só existe uma raça, a raça humana? Você tem ideia? Eu acho que não foi no século XIX, porque no século XIX teve algumas coisas lá que não foi foram legal, legais. Né? Não foram legais. Isso aconteceu depois que a gente conseguiu mapear o DNA. Perfeito, professor. E aí, quando a gente fez a sequenciação genética, a gente descobriu que a diferença entre eu, um africano, um oriental, um índio, um alemão, ela é
praticamente desprezível, de modo que nós não temos raça, e sim apenas, como você falou, A raça humana. Mandou super bem. Vamos voltar pro LED agora. Olha lá. Gente, a gente só compreende a segregação quando acontece um campo, quando acontece uma organização institucional e legal que força e que criminaliza o contato, mantendo então esse afastamento. Isso de interesse de uma casta elitista. E eu estou usando aqui a expressão casta, porque é gente que não quer se misturar. Volta aqui na 2 na geral para nós. Anderson, por exemplo, se eu sou discriminado porque sou muito pobre, isso pode mudar um dia? Pode. Por quê? Existe chance, assim, da pessoa conseguir algum enriquecimento e conseguir alcançar novos patamares de vida? Muito bem. Agora, se eu sou discriminado por aquilo que eu sou, não importa se eu ganhar dinheiro, não importa se eu tiver sucesso, eu continuarei ser discriminado. Sim, vai ser sempre visto como inferior. Ou seja, eu não consigo penetrar dentro de uma composição elitista que acaba, vamos voltar para o LED, olha lá, se compondo como uma casta. E uma vez fazendo parte da elite, é ela que define a perspectiva ideológica que vai fazer a cabeça do resto da sociedade. Qual é o objetivo de segregar? Anderson, lê para nós aqui. Impedir que uma etnia considerada e indesejada pela casta poderosa frequente, compartilhe, desfrute e participe de ambientes comuns no plano da fruição dos serviços, das áreas públicas e dos direitos civis e políticos, sem que tal etnia esteja numa condição subalterna. Volta aqui para mim na 1. Gente, muito se fala em racismo. A gente precisa aqui trazer um conceito, porque o racismo, ele só ganhou esse status pseudocientífico a partir do século mais cientificista da história, que foi o século XIX. É ali que alguns pensadores fizeram uma análise nociva, deturpada do darwinismo e transpuseram a ideia de classificação, de adaptação, de seres inferiores ou superiores para o campo da análise social. Agora, o curioso... Anderson, vamos aqui para 2, na geral. Se eles tivessem que classificar no século XIX e usassem como parâmetro o misticismo, os europeus seriam os superiores? Não, né? Não, esse que é interessante, porque essa classificação foi feita pelos próprios europeus e eles usaram como parâmetro aquilo que eles tinham de mais sofisticado, que é, volta para o LED, olha lá, um perfil tecnológico econômico. Volta aqui para nós, para 1 e para 2. Ou seja, como eles estavam à frente da segunda revolução industrial e de um capitalismo mais sofisticado, eles usaram um parâmetro do qual eles, é claro, poderiam ser considerados superiores. E a partir do momento que foram considerados superiores, eles começam a fazer as diretrizes, vamos voltar para o LED, do que seria certo do ponto de vista religioso, do que seria certo do ponto de vista cultural e do que seria certo do ponto de vista social. Olha lá, quando a gente tem uma segregação determinando uma escala de cidadanias, a gente tem aqui uma elite dominadora que tem as melhores ferramentas públicas, ambientes, acesso à evolução acadêmica e profissional, direitos civis e políticos. Enquanto a etnia segregada, o Anderson leu pra gente, fica com ferramentas, serviços públicos subfinanciados e ambiente degradado. Sabe o que é pior de tudo? Vamos aqui para 2. Sabe o que é pior de tudo, Anderson? É que depois eles falam em meritocracia. Sim. Não, você não conseguiu Porque você não se esforçou. Não, tem que se esforçar mais. Pois Vamos lá, corra atrás dos seus sonhos. Seja o seu próprio ônibus. Isso. Eles criam esse abismo que a gente percebeu desde o início da aula que é intransponível, porque se trata de algo que a pessoa é. Sim. E depois,
é a partir disso que eles querem exigir aí um parâmetro classificatório. O que na realidade o que acontece é que a gente tem uma desigualdade estruturada que impede a mistura, que impede a miscigenação e que acaba retroalimentando o racismo. E como se racismo é retroalimentado? Anderson, eu te dou as piores condições. Sim. O que vai acontecer com o seu padrão de vida? Vai ser o melhor? Ah, vai estar sempre em declínio. E aí eles invertem a coisa. Eles vão dizer, olha, o padrão dele está em declínio porque ele é preto. Sim, Eles não falam porque teve as piores possibilidades. sim. E aí o que acontece? O empobrecimento acaba servindo como argumento para retroalimentar o racismo na medida em que eu digo, ele é pobre porque ele é preto. É preto, só podia ser pobre. Então é muito complicado e a gente tem que tomar cuidado para perceber em quantas camadas a segregação embute a nossa noção de vida. Olha lá, quando a gente fala de isonomia, é a plena igualdade perante a lei. Numa sociedade segregada, isso não existe, né, Anderson? Não. Não existe isonomia. E a gente tem uma espécie de pirâmide étnica. Lá em cima, no alto, essa casta étnica econômica. Depois, nós temos pessoas da mesma etnia, mas que não são tão ricas, tá? E olha que interessante, eu sempre bato nessa tecla. Essa pirâmide étnica, ela só permanece em pé também por causa da questão dos cooptados. Lê para nós, Anderson. Cooptados. Pessoas que possuem algum talento considerado especial para a casta étnica econômica, como artistas e atletas. Considerados de etnia inferior, mas exercem cargos de autoridade local para a manutenção do sistema vigente. Essa é uma coisa até polêmica, mas de que a gente não pode adiar aqui a análise dela, né, Anderson? Sim. Porque a gente cansa de ver pessoas, por exemplo, de etnia preta, que conseguem sucesso, principalmente no campo do esporte ou das artes, e que continua sofrendo segregação. Sim. E que só é aceito em ambientes mais sofisticados porque tem essa espécie de talento a oferecer. Sim. A gente sonha um dia em ver pessoas de etnia assim, frequentando esses ambientes, mas na condição de médicos, de grandes Sim. cientistas, de juízes. De igualdade. E de igualdade, mostrando que eles tiveram possibilidades acadêmicas e profissionais no mesmo patamar. Sim. Outra coisa também que a gente não pode esquecer, que quando a gente segrega, olha que curioso, Anderson, eu segrego, coloco um bairro só de preto. Sim. Eu não coloco um branco para tomar conta daquele bairro só de preto. A gente vê historicamente isso acontecer. Sim. A gente pega pessoas da própria etnia preta, dá uma condição menos pior e coloca para fazer a repressão naquele próprio Sim. bairro. Porque isso cria uma ideia de que eu vou ter que agir dessa forma, porque senão eu vou descer nessa pirâmide. Então, se eu subir um degrauzinho aqui, um degrauzinho maior, já é um benefício maior do que está embaixo. Sim. Né? A gente vai agora, especificamente, ver a questão da África do Sul. O regime de apartheid, de separação, que rolou de 48 a 1994. Em 48, ele é instituído pelo primeiro-ministro, o pastor Daniel Malan, e em 1994, ele chega ao final com as eleições gerais e plenamente democráticas do Congresso Nacional Africano, aonde vai aumentar, agigantar ainda mais esse titã da história, que é o Nelson Mandela. Vamos tentar analisar isso. Vamos fazer aqui uma digressão histórica. Gente, volta aqui para mim rapidinho. Anderson, é meio chover no molhado, mas vamos aqui bater na tecla. A África do Sul fica lá no extremo sul da África, tá? E ali é uma região com altíssimas concentrações de minérios altamente preciosos, principalmente diamantes, tá? Ali, pela primeira vez no século XIX, como era praxe, acho que você sabe disso, os europeus, eles lotearam a África. Sim. Dominaram no contexto da segunda revolução industrial, principalmente para se extrair recursos, matérias-primas
dessas regiões. E ali, vamos voltar para o LED. Os holandeses, chamados boeres, né? Os habitantes da África do Sul de ascendência holandesa, foram os primeiros conquistadores. Notem que eu não estou falando primeiros habitantes, eu estou falando conquistadores. Só que os ingleses, logo em seguida, incorporam a África do Sul ao Império Britânico. E aí vai rolar uma relação política de conciliação entre britânicos e boeres a partir da Guerra dos Boeres, que vai de 1880 até 1902. E é nesse âmbito que os boeres, mesmo perdendo a guerra, eles mantêm o poder local desde que eles se submetam ao Império Britânico. E é nessa questão, Anderson, que eles começam a construir, então, leis que limitam a circulação de pessoas não brancas. Olha lá, vai se criar, então, um sistema racial da supremacia africânder. E não sei se você sabe, volta aqui para mim na 2, na 1. Lembra que eu falei etnia? Uma casta? Sim, Lembra que eu falei uma casta, casta, uma coisa fechada? E é tão fechada que eles tinham a própria língua deles. Você sabia disso? Uau! É? Então, quem não fala por exemplo, minha língua você também... tinha o africânder, que era uma língua típica do conquistador europeu que mantinha o domínio sobre os pretos ali na África do Sul. Então a segregação, olha que loucura, ela não é só econômica, ela não é só social. Ela acaba indo para o campo até da linguagem. Então, se eu do falasse léxico. Xhosa ou Zulu, outro fator aí de exclusão. Isso. Lembrando aqui, que na África do Sul se fala inglês, né? Em tese, a língua oficial do país é o inglês. E se constrói, vamos voltar para o LED aqui, a ideia de que a pureza nacional teria que ser mantida entre os boeres. E essa pureza estava bastante relacionada ao desbravador holandês, né? Olha esse splash que eu coloquei aqui, para a gente ter uma noção da superconcentração de recursos que acontece na África do Sul a partir desse fenômeno do apartheid. Olha lá, Anderson, os brancos, 92,5% das terras, e eles são apenas 1/5 da população. É uma concentração absurda. Enquanto os negros, que compõem 2/3 da população, estão apenas com 7,5% das terras. Lembrando, né, Anderson, volta aqui para a gente na geral, de que essas terras que estão com a comunidade étnica preta ou negra são as piores terras. Sim. Eu vou fazer aqui um comentário pessoal. Eu, quando era adolescente, estava na moda do surf. Né? A gente colecionava revistas de surf, etc. Sim. Eu era garoto ainda e eu me lembro de algo que me chamou muito a atenção numa revista, de uma criança preta sendo presa numa praia na África do Sul. Sabe qual foi o crime que ela cometeu na época? O crime que ela cometeu na época? Talvez ter uma cor de pele... Ela foi numa praia que ela não podia entrar. Ai, nossa. Aquela praia era destinada apenas aos boeres, aos descendentes dos boeres. E como assim, né? Você ousa entrar em nosso território? Lê para nós aqui a justificativa ideológica e do ponto de vista da legislação do apartheid. Lê para nós. Vamos lá. A política da segregação racial se baseia nos princípios cristãos do que é justo e razoável. Para um pouquinho. Segregação racial. Já estou dizendo aqui que tem classificação de raças e que vai ser separado. Agora, o que mais me chama a atenção, Anderson, é princípio cristão. Que coisa estranha, né? Pois é, porque até onde eu sei, Cristo fala de uma irmandade, Sim. de solidariedade, não é isso? Ele não prevê acepção de pessoas, né? Não prevê políticas de ódio e separação. Mas continua conosco aqui. Seu objetivo é a manutenção e a proteção da população europeia do país como uma raça branca e pura. Para um pouquinho só, aqui não tem nada a esconder, né? Sim. Os caras foram sincerão, né? Eles não escamotearam nada. Estão deixando muito claro que não querem a miscigenação porque eles se consideram europeus, brancos e puros. Continua. E a manutenção e a proteção dos grupos raciais indígenas, como comunidades separadas em suas próprias áreas.
ou seguimos o curso da igualdade, o que no final significará o suicídio da raça branca, ou tomamos o curso da segregação. Ou seja, eles acreditam que se não houvesse o apartheid, os brancos iriam desaparecer. Esse é o manifesto do Partido Nacional em 1948, tá? Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. E é interessante que isso é depois do nazismo. Ah, eu ia justamente... Nossa, teve aqui uma... Nossa, foi meio... Como que eu posso dizer assim? Foi por ondas, Isso. né? Telepáticas, superpoderes. Somos o X-Men aqui do Centro de Mídias, Isso. porque eu justamente ia falar isso. Ele lembrou em algo muito interessante. Do ponto de vista da antropologia, até a derrota nazista na Segunda Guerra Mundial, a classificação de uma pessoa estava muito mais relacionada à genética do que à produção cultural. Foi justamente a derrota do nazismo que trouxe para a academia e para uma ciência muito mais bem feita e muito mais relacionada à bioética, a perspectiva de que a formação de uma pessoa, ela está muito mais centrada à cultura que ela herda e que ela compartilha e que ela vive, do que a origem. Por exemplo, Anderson, nasci no Brasil, Sim. mas se com um aninho eu sou levado para a Noruega, aos 50 anos eu serei o quê? Brasileiro? Teria quase nada da cultura brasileira para não dizer nada. Então, ou seja, é a nossa produção cultural que acaba nos compondo e não a nossa origem, né, genética, digamos assim. Então é super importante. E olha lá, o que significou o apartheid, né? Além dessa questão da identidade, você tinha que andar com uma identidade racial, sabia? No apartheid? Você tinha tipo que ter um uma passaporte. carteirinha dizendo qual era a sua classificação. Se você era indígena, se você era negro, se você era mestiço, se você era branco. Remoções forçadas, proibição de casamentos mistos e relações afetivas entre raças diferentes, serviços públicos piores, discriminação trabalhista e acadêmica, esportiva e artística, e a segregação espacial significa os territórios eram completamente distintos e separados. E aí vai surgir o grande nome do Mandela, né? Sim. É a pessoa, então, que começa a trazer para si não mais o discurso pacifista contra o apartheid, porque até então não estava adiantando nada o protesto pacifista. Né? Ele começa a trazer isso para uma seara mais intensa a partir do massacre ocorrido em 1960. E, como era típico da década de 60, você fazia uma resistência através de guerrilhas. Né? E o que acontece, todo mundo sabe, em 64, o Mandela é condenado à prisão perpétua. Mas sobre isso eu quero fazer uma parte rapidinho. Cadê o momento cabeção? Cadê o momento cabeção? Momento cabeção. Você sabia que estava tudo pronto para o Mandela ser condenado à morte ou não? Em 64? Não sabia não. Isso, era para ele ser condenado à morte. Só que aí ele pediu a palavra durante o julgamento, e quando as pessoas imaginavam que ele ia, né, suplicar por clemência, afinal de contas, ninguém quer perder a vida, Sim. ele muda tudo. Ele começa a fazer um discurso dizendo que ele está orgulhoso em dar a vida dele. Porque ele vai dar a vida por uma questão humanitária, pelos irmãos dele. E aí ele faz um discurso tão incisivo que, em vez de trazer para todo mundo um arrefecimento, uma diminuição do sentimento de revolta, fez com que as pessoas se engajassem ainda mais e tirou do governo sul-africano uma justificativa até internacional de condená-lo à morte. Então, eu estou fazendo esse comentário porque isso tem disponibilizado em muitas plataformas. É um momento histórico extremamente marcante. Tá? Agora, o que mais me chama a atenção, vamos voltar para a tela aqui. O que mais me chama a atenção, sabe o que é? O cara ficar tanto tempo preso e não desistir. Na minha casa, Não eu quebraram o espírito dele. Não quebraram. Na minha casa, eu tenho um quadro de alguns líderes que me inspiram. O primeiro de todos é o do Nelson Mandela. Cara, porque você ficar numa solitária de 64 a 90 e resistir, tendo como inspiração principalmente o poema Invictus, não importa quão estreito seja o portão, quão cheio de punições o pergaminho, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Ou seja, ele era inquebrável.
né? Na década de 80, ONU, artistas, intelectuais, políticos e religiosos começam uma grande campanha pela libertação do Nelson Mandela. Eu acompanhei isso como adolescente, inclusive pela televisão, e a gente sabe que na década de 90, depois que o Frederic de Klerk foi eleito, o apartheid é abolido, o Mandela sai da prisão, não só se torna presidente da África do Sul, mas como reconstrói o país. É uma lição de vida para todos, não é isso, Anderson? Sim. Atravessou a história e chega até a gente com mais uma mensagem de que nós podemos vencer e construir um mundo mais justo. E é nessa pegada extremamente otimista que eu me despeço de vocês, agradecendo o Anderson, e a gente se vê quarta-feira que vem. Diga não ao racismo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau, gente. Vocês são fenomenais.